vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Bom dia! Queremos saudar a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Alegria estarmos reunidos mais uma vez para adorarmos a Deus. Por isso eu gostaria de convidar você, nessa hora, a dirigirmos a Deus a nossa oração. Vamos agradecer a Deus e vamos orar. Senhor, a Ti a nossa gratidão, a Ti todo louvor e toda adoração. O Senhor é o único que é digno de receber todo culto, toda adoração, toda oração. E nessa hora nós nos dirigimos a Ti, o único Deus verdadeiro, Senhor e Criador de todas as coisas. O Senhor que mesmo depois da crise que o pecado veio trazer sobre a nossa relação contigo, continuou nos amando e reconcilia todas as coisas consigo mesmo através do Evangelho. Através da boa notícia do Teu amor, revelada na vida, na cruz e na ressurreição do Teu Filho amado. Por isso, ó Deus, nos abençoa nessa hora, que possamos adorar o Senhor com alegria, que o Teu Espírito Santo encha a nossa vida, fale aos nossos corações, e que a Tua vontade seja feita no céu e na terra, para que em tudo o Teu nome seja exaltado e glorificado. Que nesse momento o Senhor possa estar visitando cada um, visita aqueles que precisam de esperança, visita aqueles que precisam de consolo, visita aqueles que precisam ser renovados na Tua bondade, no Teu favor e na Tua graça, e nos conduz a cada dia à Tua vontade. A Ti a nossa gratidão, o nosso louvor nessa hora pela alegria e o privilégio de podermos Te adorar em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de fazer uma leitura da palavra de Deus com você. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, gostaria de fazer a leitura com você dos versos 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. A palavra de Deus nos dá um propósito, nos esclarece a razão e o sentido de todas as coisas. E o razão e o sentido é Deus. Esse Deus eterno, todo-poderoso, que criou todas as coisas e que nos reconcilia com Ele. Nós vivemos para Ele e se morremos, morremos para Ele, porque nós somos criados por Ele e para Ele. E a nossa vida deve ser para a glória dele. E ele nos chama para que a gente creia na sua graça, no seu amor revelado no Evangelho, e a gente entenda que se cremos nele e pertencemos a ele, quer a gente viva, quer a gente morra, a gente pertence a Deus. E isso nos traz esperança e segurança, porque Deus está no controle de tudo. Ele é soberano sobre tudo. E ele é bom. Ele é bom sobre as nossas vidas. Ele é bom sobre a sua criação. Há muito mal no mundo, mas o mal que há no mundo não tem nada a ver com Deus. Deus vai dar a última palavra, e a última palavra é a renovação de todas as coisas. Mas antes de dar a última palavra, ele dá algumas palavras no meio. Ele continua abençoando as nossas vidas.
Ele continua renovando a nossa vida com perdão, com amor e com graça. E Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Deus te chama a confiar nele, a crer nele e a entender que quer a gente viva, quer a gente morra, a gente pertence a Deus. E Ele é que dá a última palavra sobre nós. E por isso, vamos nessa hora com alegria louvar a Deus, declarar a nossa esperança, declarar a nossa fé e essa confiança que temos no propósito que Ele tem e no fato de que Ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Deus os abençoe. Porque Ele se entregou e ressuscitou e vive, vamos cantar, vamos celebrar a sua vida e a sua vida em nós. Entregando sua vida, tudo nas mãos dele, confiando que ele tem o melhor para nós. E porque ele ressuscitou e nos chama a participar da sua ressurreição, que nossas vidas possam ser para adorá-lo, para servi-lo todos os dias. Então eu te convido a cantar essa música que fala que eu quero te adorar, Senhor, todos os dias, não importando as circunstâncias. E cada vez mais quero estar perto do Senhor. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Tudo que há
apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Senhor, a ti nosso louvor, a nossa gratidão nessa manhã. E te agradecemos porque um dia tu se entregaste por nós e assim também nós queremos nos entregarmos, Pai, a ti, por ti e pelo próximo, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a vivermos a realidade dessa canção, te adorarmos, Pai, não importando as circunstâncias ao nosso redor. Ajuda-nos a vivermos para ti, Senhor, e para a tua glória. Em nome de Jesus, nós te louvamos, te adoramos nessa manhã como teu povo. E agora que iremos te adorar também, Pai, através da tua palavra, que o Senhor continue falando aos nossos corações, Senhor. Traga paz aos lares nessa manhã, traga harmonia, Senhor. Que o teu perdão, a tua graça, o teu amor estejam alcançando cada coração, Pai, nessa manhã que está ouvindo essa live, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Graças a Deus. Vamos nessa hora continuar a adorar a Deus, agora através da meditação na sua palavra. Nós vamos fazer a leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, dos versos 21 a 23. A palavra de Deus diz assim: Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer.
Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Senhor, obrigado pela tua palavra que o Senhor traz nessa hora aos nossos corações. Pedimos que o Senhor a abençoe e a ilumine sobre nós e que essa palavra ela nos alimente, ela nos renove e ela seja vida na nossa vida para a tua glória. Que a tua palavra, que é a verdade, nos santifique para que possamos a cada dia nos rendermos à tua vontade, conhecermos a tua vontade e fazermos a tua vontade pela tua graça e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto muito importante no Evangelho segundo Mateus. Ele segue a confissão de Pedro, que é um ponto muito alto, um ponto muito importante aí na narrativa do Evangelho segundo Mateus. Jesus pergunta aos discípulos quem ele era, e Pedro responde que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na sequência, vem o nosso texto. Depois do nosso texto, vem o chamado de Jesus a que os discípulos tomem a sua cruz e o sigam. Esse nosso texto, Jesus está predizendo o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. É muito curioso que Jesus já sabia o que estava acontecendo, o que haveria de acontecer. E ele revela isso aos seus discípulos. E é curioso que eu e você, a gente também sabe de algumas coisas. Se não me engano, foi quinta-feira, eu estava compartilhando com alguns irmãos e irmãs na nossa reunião de oração e estudo bíblico, na quinta-feira. Um dia eu recebi uma mensagem de alguém, eu não vou citar nome aqui, né? Eu vou citar um nome de ficção, se intitulava O Maravilhoso João, tá? E ele disse que ele tinha revelações importantes na minha vida, né? Era adivinhação. E eu respondi o maravilhoso João. Eu disse: maravilhoso João, é o seguinte, eu não sou um sujeito maravilhoso, sou um sujeito comum, mas tem algumas coisas que eu sei sobre o teu futuro e o meu, e sobre o passado, e sobre as coisas que hão de vir. Eu sei que Deus é bom e criou todas as coisas. Ele é regente e soberano de todas as coisas. E Ele não admite que a gente fique enganando as pessoas, dizendo que vai adivinhar o futuro delas. E isso é pecado. E um dia todos estarão diante do tribunal de Deus e vão prestar contas para Deus. Então, isso tem muita coisa na nossa vida que há de acontecer que a gente já sabe. A gente sabe por quê? Não é porque a gente é extraordinário, é porque a palavra de Deus revela. A palavra de Deus revela algumas coisas sobre como as coisas vão acontecer. Tem duas grandes narrativas de todas as coisas. Duas grandes narrativas. Você tem aí na nossa sociedade hoje, você tem a narrativa da ciência, que diz que o universo surgiu, sabe-se como, do Big Bang, o universo está em expansão, e um dia toda a energia utilizável do universo vai se esgotar e tudo vai acabar em treva e escuridão. Essa é uma narrativa da ciência. Mas a palavra de Deus nos traz uma narrativa que é revelação. O Deus que criou a boca sabe falar. O Deus que criou os ouvidos sabe ouvir. E o Deus que criou a boca e os ouvidos, ele se comunica com a gente, não apenas de maneira verbal, mas inclusive de maneira verbal através da sua palavra. E a grande história que a Bíblia narra, e é uma história só, ela tem muitas histórias menores, mas é uma história só, é aquela história que vai da criação à nova criação. Então, como é que as coisas vão se concluir? O universo não vai acabar simplesmente em treva, escuridão e frio. Muito pelo contrário. A palavra de Deus, ela nos afirma que o Deus criador de todas as coisas, ele está conduzindo a sua criação a novos céus e nova terra, a uma nova criação. E esse texto que a gente acabou de ler, ele faz parte, é um momento importantíssimo e chave dessa grande história. A história da Bíblia você pode compreender, inclusive, em 4 temas fundamentais: criação, queda, redenção e nova criação. Esses são 4 pontos fundamentais da história que a Bíblia conta. E a tua história e a minha fazem parte dessa história. Se você achar que a tua história faz parte simplesmente de uma explosão que deu origem ao universo por acaso e que vai terminar em caos, frio e morte, você não vai ter uma vida de esperança e, muito pior, você vai viver
uma vida sem propósito, sem perspectiva, sem alegria e sem esperança. Mas se você entendeu a verdadeira história, que é a história que Deus revela para a gente, você vai poder viver uma alegria, uma vida com alegria, com esperança e com paz. E Jesus está narrando aqui um ponto fundamental e chave dessa história que vai da criação à nova criação. E você precisa entender que a tua história faz parte dessa história maior, porque não é sobre você. A vida é muito mais do que algo sobre você. A vida é algo que diz respeito ao Criador e toda a sua criação, inclusive você, mas não apenas você. E na nossa cultura individualista, as pessoas muitas vezes centram tudo na vida apenas em si. Não veem que há um propósito maior. Vou fazer a leitura do verso 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Olha que curioso. Jesus ele faz um anúncio de algo que haveria de vir. E o que Jesus anuncia? Eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Vou repetir o que Jesus estava dizendo antecipadamente. Eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E me chama muita atenção o fato de que quando Jesus diz essas palavras aos discípulos, eles nem pararam para perguntar o que significa eu vou ressuscitar. Os discípulos somente prestaram atenção no eu vou sofrer e no eu vou morrer. Presta muita atenção. Se você não tiver consciência e clareza da grande história que Deus está realizando e da qual Ele nos chama para fazer parte, você corre o risco de passar pela vida olhando só para o lado ruim e negativo das coisas e não olhar para o lado bom. E eu tenho que te dizer uma outra coisa. O lado bom é muito maior e muito melhor que o lado ruim. Jesus aqui dá duas notícias ruins. Uma neutra e duas ruins, tá? Vou para Jerusalém, ok, né? Deus te abençoe aí, eu gosto de passeio, tá difícil viajar nesses dias, né? Passear é muito bom, viajar é muito bom, né? Em tese, Jesus está dizendo, eu vou para Jerusalém. Mas o que vai acontecer em Jerusalém? Duas coisas ruins. Eu vou sofrer e eu vou morrer. Terceira notícia, muito boa. Eu vou ressuscitar. A notícia da ressurreição é muito maior que a notícia da morte. A notícia da ressurreição é muito maior que a notícia do sofrimento. E é uma boa notícia que ela sai atropelando a má notícia. A notícia da ressurreição é uma boa nova maravilhosa, mas o Pedro, ele não conseguiu ouvir a boa notícia, só conseguiu ouvir a notícia ruim. E na vida, todo dia, todos nós ouvimos boas e más notícias. O que é que nos ajuda a olhar para as boas e más notícias com uma perspectiva correta? Jesus estava olhando para tudo numa perspectiva correta, o Pedro não. Como é que a gente faz para não correr o risco do Pedro de olhar para as coisas de maneira derrotista, de maneira negativa e de maneira só observar o que há de ruim? A gente precisa discernir essa grande história que Deus está contando, essa grande história que Deus está realizando, essa grande história que Deus nos chama para participar. O Filho de Deus veio ao mundo para reconciliar consigo a criação. Há algo muito de errado com o mundo. Eu acho curioso que tem muita gente que quer colocar a culpa em Deus, né? Isso não tem nada a ver com Deus. Deus é bom e a criação dele é boa. E por Deus ser bom, todas as pessoas, independente de serem ou não cristãs, eles são capazes de fazer coisas boas. Qualquer pessoa é capaz de fazer coisa boa. Não haveria bondade, não haveria coisa boa na criação se não fosse a bondade do Criador. Mas isso não significa que só pessoas que creem no Criador sejam capazes de fazer coisas boas.
Qualquer pessoa é criada à imagem e semelhança de Deus. E por ter sido criada essa imagem e semelhança de Deus, ela é capaz de fazer boas coisas. Mas nós deixamos de confiar em Deus e nós desobedecemos a Deus em consequência da idolatria. Isso a Bíblia chama de pecado. E isso a teologia chama de queda. É um momento da crise com a criação. A criação entrou numa crise com o Criador. Mas Deus não deixou de nos amar. E por nos amar, Ele deseja nos reconciliar com Ele. E como é que Deus faz isso? Tem muita religião nesse mundo, cada um vai dar a sua resposta, e eu não acredito nas propostas que as religiões têm para afirmar, a não ser aquela que é revelada por Deus no Evangelho. Deus só deu uma resposta para a reconciliação dele e com a sua criação. A resposta é o Evangelho. A resposta é o próprio Deus vindo ao nosso encontro através do seu Filho. Do Filho vindo ao nosso encontro se fazer homem, vivendo uma vida extraordinária e sem pecado, morrendo na cruz pelos nossos pecados e ressuscitando para a nossa salvação. Ele vai voltar e ele vai trazer novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Essa é a grande história. Todas as demais histórias, inclusive a história da tua vida, a história da minha vida, a história do nosso país, a história das nações, todas as histórias estão nessa história maior. E toda narrativa precisa encontrar o seu espaço nessa narrativa. E quando não se encaixa, ela não está de acordo com a verdade. E Jesus, ele está anunciando que um ponto-chave dessa grande história está para acontecer: a sua cruz e a sua ressurreição. Então, para que você não passe pela vida olhando apenas para o lado ruim das coisas, você precisa entender e enxergar que a tua vida faz parte de algo muito maior. É muito mais do que algo sobre você. É algo sobre todas as coisas, sobre toda a criação com o Criador. E Jesus, ele está anunciando para os discípulos, antes que aconteça, a sua cruz e a ressurreição, que são o centro dessa grande história. Mas o Pedro não atentou para isso. O Pedro não atentou para o propósito de Deus. O Pedro não atentou para aquilo que Deus estava fazendo naquele momento na sua vida e na vida dos discípulos e na vida do próprio Jesus. O Pedro apenas olhou para o próprio umbigo. Ou, talvez, sendo generoso aqui com Pedro, o Pedro só olhou para o umbigo de Jesus. Ele só se preocupou com o bem-estar daquele de quem ele sabia que a sua vida dependia. E por isso, o Pedro, ele vai fazer um negócio trágico, e muito curioso. Ele vai repreender a Jesus. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Olha só, o Pedro, por não ter discernido o tempo, por não ter entendido o que está acontecendo e aquilo que Jesus estava revelando, olha que coisa curiosa, Pedro era boa gente. Eu gosto do Pedro. Pedro era uma pessoa bem intencionada. Pedro era uma pessoa sincera. Pedro era uma pessoa que orava. Pedro era uma pessoa que conhecia a Escritura. Mas o Pedro não discerniu o tempo em que ele estava vivendo, e sem perceber, ele se viu agindo contra Deus e contra o Evangelho. Ele não discerniu a vontade de Deus. E isso serve de alerta para mim e para você, tá? Na nossa cultura, muita gente acha que na relação com Deus é suficiente que você seja uma pessoa sincera, e não é. Sinceridade é bom, é muito importante, e você não pode não ser sincero. Mas sinceridade não é suficiente. O que Deus espera de mim e de você é muito mais que sinceridade. O Pedro foi sincero, mas ele estava enganado. E como eu gosto de dizer, uma pessoa sincera e errada é uma pessoa sinceramente errada. O Pedro estava errado. E o Pedro repreendeu Jesus e disse: de modo algum Deus permita que isso aconteça. O Pedro, que acabou de fazer uma confissão inspirado pelo Pai: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, tu és o Messias, tu és o Salvador de Israel, tu és aquele que cumpre aquela palavra que Deus anunciou a Davi: eis que estabelecerei para sempre o teu reino, o teu descendente será chamado Filho de Deus,
vai reinar para sempre e vai edificar a verdadeira casa ao Senhor. O Pedro está confessando isso, que ele reconhece que o Messias é Jesus Cristo, mas ele não entendeu o que o Messias estava anunciando e o que significava aquilo para a vida do Pedro. E eu e você, a gente precisa entender e discernir qual é o nosso lugar, o lugar da nossa história nessa grande história, que é a história que vai da criação e da nova criação, tendo como centro a cruz e a ressurreição de Jesus Cristo. Para que a gente não corra o risco de falar mal contra Deus, contra os propósitos de Deus e agir contrário ao Evangelho, contrário à vontade de Deus. Todo mundo tem acompanhado aí na mídia, né? Essa semana aí teve muito bafafá, a Câmara aprovou um texto em que perdoa aí bilhões de dívidas entre igrejas, né? E etc. E eu vou dizer uma coisa para você. Sabe quem vai se beneficiar desse negócio? Não são as pequenas igrejas, não são os discípulos de Jesus que estão espalhados pela terra, são grandes igrejas que têm detido no nosso país, inclusive, poder político, tá? Lamentavelmente. Então, agora, as pessoas olham para essas coisas e não conseguem discernir o tempo. Inclusive, nós que cremos no Evangelho e participamos da vida de uma igreja local, a gente corre o risco de começar a agir contra Deus, contra os propósitos de Deus e contra a vontade de Deus nesses dias que a gente está vivendo. Jesus não chamou a igreja para usar de influência política, para se beneficiar e para enriquecer algumas pessoas às custas do Evangelho. Não é para isso que Jesus nos chamou. Há um projeto de poder no Evangelho. Sabe qual é o projeto de poder? Jesus diz o seguinte: nesse mundo os maiorais dominam sobre os outros, mas entre vocês não é assim. Aquele que quer ser o maior entre vós, seja aquele que sirva, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o que a gente está fazendo nesse mundo? Não é para enriquecer dono de igreja, não é para satisfazer projetos mesquinhos dessa ou aquela pessoa, mesmo aquelas que se dizem cristãs e mesmo aquelas que abrem a Bíblia e anunciam o Evangelho. Deus nos chama no tempo em que a gente está vivendo para testemunhar o Evangelho e para viver de maneira coerente com o Evangelho da cruz da ressurreição de Jesus. A cruz e a ressurreição são boa notícia, mas a gente precisa expressar e viver essa boa notícia nesse tempo que se chama hoje. E a gente precisa discernir o tempo. E a gente precisa viver de maneira coerente com esse tempo. Não para usar de influência política, para perseguir quem pensa diferente de você ou não acredita como você. A Bíblia, o Evangelho, nos chama a amar os próprios inimigos. O Evangelho nunca nos autoriza a levantar um dedo ou uma palavra contra o próximo. O Evangelho nos chama a amar o próximo e a cuidar de toda a vida, de todas as pessoas, a amar todas as pessoas, inclusive aquelas que têm hábitos que você não concorda, aquelas que acreditam em coisas que você não acredita e aquelas que são diferentes e pensam diferente de você. E não a ficar instrumentalizando o poder que a gente possa ter para benefício próprio e para interesses que não tem nada a ver com o Evangelho e com o reino de Deus. Pedro não discerniu o tempo em que ele estava vivendo. Ele era um bom sujeito, tinha boas intenções, tinha acabado de ser inspirado pelo próprio Pai para confessar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas aqui ele está agindo contra o Evangelho, que ele não discerniu e está dizendo: Senhor, que o Pai não permita que uma coisa dessa aconteça contigo. Precisamos discernir o tempo que a gente está vivendo. Você está conseguindo discernir o tempo? Você consegue enxergar que a tua vida faz parte de algo maior? Você consegue discernir do que faz parte a tua vida? A tua vida faz parte de um projeto de Deus para renovar e restaurar todas as coisas. Quem traz o reino é Deus. Mas Deus nos chama a vivermos de maneira coerente com esse reino, a manifestarmos esse reino e a sermos expressão desse reinado hoje. De um Deus que vem ao nosso encontro e sofre por nós, sofre até mesmo a morte por nós. Sabe qual é o grande escândalo na Bíblia? O grande escândalo na Bíblia é muito mais do que o sofrimento dos justos. O sofrimento do justo é uma coisa escandalosa, mas isso não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o pecado e a culpa é nossa. Mas o grande escândalo da Bíblia para mim não é o sofrimento do justo, ou não é o sofrimento dos justos, é o sofrimento do justo.
é o sofrimento de Deus. Porque Deus não tinha nada que sofrer por causa do nosso pecado. Mas quando Jesus vem ao nosso encontro, o Filho de Deus se faz homem e ele sofre por nós. Esse é o grande mistério para mim. Como Deus é capaz de sofrer por nós? Só tem uma explicação. Deus é amor. Só o amor faz com que alguém que não precisava sofrer, sofresse por causa do outro. E Deus sofre por nós para nos resgatar. Portanto, Jesus está declarando o seguinte: a história é muito maior. Não é uma história sobre você. É uma história sobre aquilo que Deus está fazendo através do seu Filho amado. Verso de número 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Olha só, irmãos e irmãs, que coisa curiosa, né? Se no primeiro momento Jesus disse para Jesus, alguns versos atrás: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque essas coisas não foram carne e sangue que revelaram para você, mas o meu Pai que está nos céus. Olha que belas palavras. E agora, Jesus diz para o Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Olha que coisa, né? Eu e você, todo dia, precisamos da graça de Deus, todo dia. A cada momento a gente precisa da graça de Deus, a cada momento. E todo dia, eu e você estamos sujeitos a que aconteça com a gente, o que acabou de acontecer com Pedro. Num primeiro momento, está sendo iluminado pelo Pai, confessando a verdade, confessando que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Num segundo momento, está agindo contra o Evangelho, não está conseguindo discernir a boa notícia, que é maior que as notícias ruins, está olhando só para o lado ruim das coisas e está falando contra o Evangelho. Em outras palavras, o Pedro diz o seguinte: que o Evangelho não aconteça, que essa boa nova do teu reinado que o Senhor vem trazer não aconteça sobre nós, e iria se consolidar na cruz, na ressurreição. Arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Eu e você, a gente precisa ter humildade para entender e reconhecer que Deus é muito maior, inclusive que a gente. E Deus é maior que a igreja. E se a gente analisar a história da igreja, a gente vai perceber que em muitos momentos da história, a igreja falhou e errou. A igreja não é infalível. Deus é bom, Deus é poderoso, Ele é soberano e é infalível. A igreja não. E não apenas a igreja coletivamente, mas a igreja particularmente, pior ainda. Eu e você não somos perfeitos. E eu e você estamos sujeitos a cometermos erros. Isso não é desculpa para cometer erro, mas é uma realidade sobre nós. E ao invés de a gente querer dar bronca em Jesus, querendo saber mais do que Ele, e talvez já tenha acontecido com você, né? Você já deu bronca em Deus? Você já brigou com Deus? A Bíblia apresenta muita gente que brigou com Deus e discutiu com Deus. O Pedro aqui é um desses. Repreende Jesus, olha a ousadia, né? Olha só a ousadia desse sujeito, Pedro. Ele repreende a Jesus, mas ele é repreendido por Jesus. Arreda, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Por que o Pedro foi pedra de tropeço? Presta muita atenção. Ele era sincero, ele orava, ele estava andando com Jesus, ele largou tudo para andar atrás de Jesus, ele estava envolvido com Jesus, ele estava preocupado com o bem-estar de Jesus, mas ao não discernir o Evangelho, ele estava agindo contra o Evangelho. Ao não entender essa grande história que Deus está não apenas revelando, mas essa grande história que Deus está realizando, do seu reinado chegando sobre nós, do rei assumir o seu reinado no céu e na terra, o Pedro não discerniu isso e estava mais preocupado com o seu próprio bem-estar e o bem-estar de Jesus do que com essa grande história. E hoje a gente está vivendo um tempo em que, mais do que nunca, eu e você precisamos discernir o tempo. Eu e você precisamos discernir que é muito mais do que algo sobre a tua vida. Eu e você precisamos discernir que o sofrimento é real. Eu e você precisamos discernir que a morte é real. Mas eu e você precisamos discernir, em nome de Jesus Cristo, que a ressurreição é real. E que a ressurreição,
É uma notícia maior do que a morte. Que a ressurreição é uma notícia que sai atropelando a notícia da morte. A ressurreição é a renovação de todas as coisas. E a nossa ressurreição está em Jesus Cristo. Significa que quem vai dar a última palavra sobre a tua vida não é a crise econômica, não é a doença, não é a morte. O que vai dar a última palavra na tua vida, no Evangelho, é a graça, o amor, o perdão e a misericórdia de Deus enchendo todas as coisas. E a graça de Deus, que já derrotou a morte, vai te levar para a vida eterna, para uma nova criação, para novos céus e nova terra, onde a justiça habita. Não essa terra que está tão sujeita à maldade e injustiça, em que muitas vezes, inclusive, a injustiça se manifesta nas leis que os homens fazem, e a injustiça se manifesta no julgamento da lei e na execução dessa lei. A gente deve procurar respeitar as leis, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e não entender que há leis que são injustas, há julgamentos que são injustos e há execuções de julgamentos que são injustos. Mas o justo juiz, que não é cego, mas que enxerga todas as coisas, vai trazer justiça à sua criação. E aí a gente é chamado a entender que a tua vida faz parte dessa história. E que a tua vida é muito mais que a tua vida. Tua vida é muito mais do que você estar com a tua renda garantida no fim do mês. Tua vida é muito mais do que você projetar uma aposentadoria. Tua vida é muito mais do que você viver uma vida confortável. A tua vida faz parte de algo maior chamado Reino de Deus. E o acesso ao reino é a fé em Jesus Cristo e no Evangelho. E quando você crê no Evangelho, a graça de Deus vai encher a tua vida. O perdão de Deus vai ser verdade na tua vida. O Espírito de Deus vai habitar na tua vida. E ele vai te conduzir à vontade de Deus. E essa vontade de Deus é que a gente viva de maneira coerente com o Evangelho, expressando essa graça na criação hoje. Então não é compatível com o Evangelho a gente crer num Jesus que sofreu, morreu por amor de nós na cruz, e a gente viver alheio daqueles que hoje estão sofrendo e estão vivendo uma vida miserável, estão padecendo. Miserável em todos os sentidos. Existe miséria econômica, existe miséria emocional, existe miséria religiosa, existe todo tipo de miséria que você possa imaginar. E a miséria religiosa existe, inclusive, dentro das igrejas, muitas vezes. Quando mesmo pessoas bem intencionadas que orem e leem a Bíblia como Pedro, não discernem a vida à luz do Evangelho, não discernem o que ele está fazendo nesse mundo, qual o chamado de Deus para a nossa vida hoje, e se veem muitas vezes até numa situação de contrariarem o Evangelho. O Evangelho é contra o crime, é contra a violência, é contra assassinato, é contra tráfico de drogas. O Evangelho é contra todas essas coisas. E não dá para ser cristão e ser conivente com o mal, com o pecado e com a injustiça que há no mundo. Não dá. Jesus Cristo foi crucificado para que ninguém mais seja. E ele foi ressuscitado para que todas as coisas sejam reconciliadas com Deus. Para que os novos céus e nova terra possam acontecer através da sua cruz, da sua ressurreição. Você precisa discernir o tempo. E se você discernir o tempo, você vai entender o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 14. Porque nenhum de nós vive para si ou morre para si. Porque se nós vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Por isso, quer a gente viva, quer a gente morra, a gente pertence a Deus. Então não é simplesmente a questão de você salvar a tua vida. Porque se você crê no Evangelho, a sua vida já está garantida em Cristo. A questão não é o teu bem-estar. Nós queremos bem-estar, ninguém quer sofrer de maneira deliberada. Mas o Evangelho nos chama a nos rendermos à vontade de Deus, a tomarmos a nossa cruz, a fazermos a boa confissão. Mas a gente não faz a boa confissão se a gente não procura, pela graça de Deus, viver de maneira coerente com a confissão. E a confissão é a boa notícia do amor de Deus, revelada na cruz, na ressurreição de Jesus. E essa cruz e a ressurreição, elas devem nos levar a discernir todas as coisas, a enxergar que as más notícias são reais, mas a enxergar que as más notícias não têm comparação com a grandeza da boa notícia.
A grandeza da boa notícia é que Cristo morreu por amor de nós e ressuscitou para a nossa salvação. E que Ele vai fazer novas todas as coisas. A boa notícia é que o seu Espírito habita hoje no coração daqueles que nele creem, para que seja uma manifestação desse reinado hoje, na vida de tanta gente que precisa de esperança. Gente que, inclusive, como Pedro aqui nesse texto, precisa discernir a boa notícia do Evangelho para viver de acordo com ela. Mas a boa notícia é que o Pedro discerniu, tá? A vida do Pedro não acaba aqui. Pedro contemplou Jesus crucificado, negou Jesus. Mas depois que Jesus ressuscitou, Jesus se revela para o Pedro. Pedro estava presente ali no dia do Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre ele. E depois que o Espírito veio sobre ele, o Pedro não mais negou a Jesus. E o Pedro não mais deixou de anunciar e proclamar a boa notícia do Evangelho na cruz, na ressurreição de Jesus. Ele discerniu. E eu e você somos chamados a não viver como Pedro neste momento do capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus. Você pode ser uma pessoa legal, bem intencionada, que ajuda as pessoas, mas é muito mais do que isso. Tem a ver com Deus vindo ao nosso encontro única e exclusivamente através do seu Filho amado. Se você acha que Jesus é um entre outros fundadores de religião, você não entendeu o Evangelho. Se você não entendeu aquilo que há de extraordinário e especial em Jesus, você não entendeu o Evangelho. Tem um escritor muito popular aí no Brasil, Augusto Cury. Ele fazia análise de inteligência emocional de muitos personagens através da literatura. E um dia ele foi instigado a fazer a análise da inteligência de Jesus. E ele assustou. E ele ficou muito impressionado, sabe por quê? Porque a verdade está acessível para a gente. Ele não cria em Deus, mas quando ele contemplou quem era Jesus, a genialidade, a inteligência, a sensibilidade, a grandeza de Jesus, ele chegou a uma conclusão. Não dá para inventar um personagem desse. Quem é esse homem? E ele entendeu, é o Cristo, Filho do Deus vivo. Tem um filme que eu estou recomendando essa semana, tá? O título dele é Em Defesa de Cristo, tá? Procura assistir, eu recomendo. A gente tem que ouvir todo tipo de pessoa, inclusive aquelas que não concordam com as nossas opiniões. Um bom exemplo disso é esse filme. Esse filme conta a história de um jornalista ateu que vai fazer uma investigação sobre alguém de quem ele não concorda, que é Jesus. Vale a pena ser assistido, tá? A verdade está acessível a todos nós. E a verdade é revelada no Evangelho. E a verdade é que a boa notícia é muito mais que as notícias ruins. A notícia da ressurreição de Jesus é maior do que qualquer má notícia que tem hoje em dia. A notícia da ressurreição de Jesus Cristo é motivo para você ter alegria, ter paz e esperança, mesmo nos dias em que a gente está vivendo hoje, com todo o problema que você possa estar atravessando. A boa notícia do Evangelho é a maior de todas as notícias. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que a gente não viva de maneira inimiga de Deus e do seu Evangelho, mas que Deus possa, pela sua graça, nos encher de todas as coisas, renovar perdão na tua vida, renovar presença na tua vida e graça, que a bondade e a fidelidade de Deus se manifestem na sua vida, em nome de Jesus. E orar por você nessa hora, e orar com você. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse momento em que estamos aqui reunidos na tua presença, para meditar na tua palavra. Obrigado, Senhor, por essa grande história que o Senhor nos revela, essa grande história que o Senhor está realizando, a história da reconciliação de todas as coisas com o Senhor, a história que está centralizada no Evangelho, do Senhor vindo ao nosso encontro através da vida, da cruz e da ressurreição do teu Filho amado. Obrigado porque assim como o teu Filho amado ressuscitou, assim como o seu corpo se levantou da sepultura, assim como o teu Filho amado subiu ao céu, está à tua direita, assim como o teu Filho amado foi glorificado, o Senhor vai encher toda a criação com a tua glória e vai renovar todas as coisas. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe, para que a gente possa não apenas discernir a mensagem do Evangelho, mas que a gente possa, pela tua graça, viver debaixo do teu poder, viver de uma maneira coerente e digna do Evangelho, pela tua graça. E a gente possa, nessa geração em que a gente está inserido, discernir os tempos e ser instrumento da tua bênção na vida das pessoas. Porque o Senhor foi crucificado para que ninguém mais seja. E o Senhor ressuscitou
para renovar a tua criação. E por isso que o nosso futuro possa estar transformando o nosso presente através da esperança. Que essa verdade daquilo que o Senhor há de fazer e está fazendo venha encher a nossa vida para que no tempo em que se chama hoje, a gente possa se render à tua boa vontade e a gente possa ser sinal e instrumento do teu reinado na vida das pessoas para a tua glória. Nos abençoa para que a gente possa abençoar as pessoas. E os Deus é bom, Deus é Deus de graça e Ele tem boa notícia para ti. O Evangelho é essa boa notícia. Boa notícia que nos chama a nos entregarmos à boa, agradável e perfeita vontade de Deus e vivemos de maneira coerente com essa realidade. Que Deus abençoe para quem possa discernir o tempo, discernir o nosso papel e a nossa vida nessa geração e nesse contexto em que a gente está inserido. Que Deus te abençoe. Receba a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que é no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe tua vida, tenha um ótimo domingo, tenha uma semana abençoada. Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.